Olá, Adriano aqui com vocês novamente, graças a Deus. Irei falar com vocês de um assunto cativante e te peço que fique aqui comigo até o finalzinho e acompanhe a linha de raciocínio com muita atenção, tá? Vamos mergulhar juntos na expansão de nossas mentes, pois é para isto que estamos aqui: crescer, crescer e crescer, desenvolver, não ficar parado ou estagnado. Te peço que curta, compartilhe, acione o sininho da notificação para receber mais conteúdos, porque só assim o YouTube vai entender que este canal ele tem alguma relevância para você. Então, vá lá agora e nos ajude. Vamos crescer juntos, pois essa é a proposta deste canal. Desde já eu quero te agradecer pela oportunidade de você me acompanhar aqui, tá? Eu te farei indagações a partir de agora. Não brigue com elas, mas pense sobre elas. Deixe fluir apenas. Não receba com resistência, porque ela vai travar o teu cérebro e a tua compreensão. Será que é realmente plausível acreditar em Deus no mundo de hoje? Existem evidências que apontam para a sua existência? Deixa eu ajeitar aqui, tá? E se Deus existe, por que o cristianismo seria de fato, então, a religião verdadeira e as outras religiões seriam falsas? Como nós devemos lidar com o problema do sofrimento e das desgraças humanas? Qual o significado da vida para você? Essas são as grandes questões que assolam, gente, as grandes mentes do mundo, a todas as vidas sem exceção. Criação, identidade, consciência, homem, Deus, ciência, Bíblia, ressurreição, fé, e as grandes questões da vida. Eu não tenho pretensão de convencer você que está me ouvindo de nada, mas de fazer você pensar por si só e saber por que você está aqui. Talvez você seja um ateu ou um agnóstico. Será que é plausível acreditar num Deus criador? O sofrimento do mundo, por exemplo? Por que você existe? Já se questionou por essa pergunta, existência? Por que acreditar em Deus? A religião está desaparecendo? Mais indagações para você. Ao contrário do que muitos pensam, tá? Nós vivemos num mundo religioso, gostemos ou não. A religião está crescendo, gente. Ao contrário do que muitos sociólogos previam que a religião desapareceria, tá? Ou diminuiria diante do crescimento e do progresso científico da intelectualidade. As pessoas abandonariam a fé, porém as pesquisas vêm demonstrando justamente o contrário. As pesquisas do Washington Post, por exemplo. A gente entra no século XX achando, especialmente na cabeça dos cientistas sociais ou da ciência natural, falando o seguinte: olha, a gente está entrando no período que a racionalidade vai nos levar ao fim da história. Há um momento em que a gente já não vai mais ter guerras. Olha só, hein? A ciência vai resolver todos os problemas que existem, da fome, por exemplo. Outros problemas geopolíticos, como as disputas territoriais, não fará mais sentido. Porém, o desenrolar do século XX nos mostra, melhor dizendo, que a humanidade não superou sequer nenhum desses problemas. Pelo contrário, a coisa só piora, com guerras cada vez mais sangrentas, como as que estamos vivendo no momento. Então, quando você tem essa desilusão na segunda metade do século XX, então surge uma necessidade interna do ser humano de dizer assim: não, peraí, não dá. Alguma outra coisa tem aí, tá? As pessoas acreditam conforme a ciência fosse trazendo outras respostas acerca da vida, do universo, a necessidade de crer em Deus diminuiria. No entanto, não foi isso que aconteceu, pessoal.
A ciência continua, graças a Deus, avançando e a espiritualidade continua sendo uma dimensão necessária para o ser humano. Todo ser humano continua tendo essa dimensão porque as respostas científicas não trazem ou não fazem sentido para a existência humana. Há uma pesquisa publicada, como eu citei, pelo Washington Post, que demonstra que a religião vem crescendo no mundo todo. Tanto os cristãos como muçulmanos são as que mais crescem e que provavelmente o século XXI será o mais religioso com relação ao século XX. O que nós precisamos entender é que a espiritualidade é uma dimensão do ser humano, isso independe de segmento religioso, ok? Entendeu? Todo ser humano tem espiritualidade, mesmo aqueles que acreditam que Deus não existe, como os ateus, ou se definem como ateus ou agnósticos. Essas pessoas também têm a sua dimensão de espiritualidade, porque ela tem que crer que Deus não existe. Aí chegam algumas pessoas que afirmam que a religião está crescendo porque falta conhecimento no mundo. Porque quanto mais inteligentes as pessoas forem, menos a fé crescerá na sociedade. Quanto mais a intelectualidade nós tivermos, a religião desaparecerá. Existe uma ideia na mente das pessoas que diz que a pessoa que estudou, mesmo ela que estudou muito, vamos dizer, ela será ateu, ou seja, não quer saber muito da religião, porque a religião seria coisa de gente ignorante. Como se a crença em Deus fosse sustentada, como disse, pela ignorância humana. Ou seja, conforme a ciência avança, as nossas perguntas sobre a vida e o universo vão diminuindo. E se as nossas dúvidas vão diminuindo, a nossa necessidade de acreditar em alguma coisa ou em Deus também vai desaparecendo. Porém, este argumento se demonstrou historicamente falho, porque, mesmo com o avanço da ciência, a espiritualidade não foi suprimida como se imaginava, não é? O próprio John Lennon afirmou certa feita ou uma vez, abre aspas para ele, olha o que ele disse, e é forte, o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre. Ele diz, não precisa argumentar acerca disso, estou certo, o tempo provará que tenho razão, dizia John Lennon. O problema é que vimos que o tempo não deu razão a ele. É verdade que aquela religião passada de pai para filho vai minguando, de fato, isso é real. Mas aquelas que exigem decisão, não, gente. As pesquisas como a do Washington Post demonstram isso. Provavelmente você já ouviu alguém pedindo prova de Deus, não é mesmo? Como Tomé lá na Bíblia. Com a chegada, melhor dizendo, desse pensamento iluminista, cartesiano, de que tudo precisa ser provado e cientificamente experimentado, as pessoas trouxeram isso para o campo da religião e disseram, eu só creio em Deus se você puder provar a existência dele para mim. Né? A existência de Deus não pode ser provada cientificamente, porque Deus não está no nível do fenômeno científico. Ele está para além, ele transcende isso. A ciência estuda fenômenos naturais com metodologia própria para isso. A ciência só pode nos dar respostas a respeito de fenômenos que ocorrem no nível da natureza. A ciência não tem o alcance ontológico para aquilo que Deus é. Então a ciência pode dar para a gente evidência no sentido de pistas, mas não no sentido rigoroso da palavra provar a existência de Deus. Esse tipo de prova científica, na minha opinião, é inexistente, inconsciente, tá? Então quer dizer que se não existir uma prova concreta, empírica,
empírica de que Deus exista, eu não posso acreditar em Deus? Porque eu só acredito naquilo que os meus olhos estão vendo, não é isto? Como Tomé? Eu só acredito naquilo que é possível ser comprovado no laboratório? Há sentido? Isso, na minha opinião, é loucura, porque nós acreditamos em muitas coisas, pensa comigo, coisas fundacionais para a vida humana e para o funcionamento humano, para as quais não existem uma evidência, não existe provas, tá? O conhecimento científico, ele não é aplicável a diversas esferas da vida, como, por exemplo, o amor, a esperança, a honra, a beleza, a virtude. São coisas que nós acreditamos fielmente, mas não podem ser provadas empiricamente no laboratório, não é mesmo? Provar a existência de Deus empiricamente não faz sentido nenhum, na minha opinião. Isso é a mesma coisa que reduzir Deus a nada. Mas será que existem argumentos plausíveis para a sua existência? E quando nós falamos sobre conhecer a Deus, nós não podemos simplesmente colocá-lo num tubo de ensaio ou numa mesa de laboratório, reduzindo Deus à nossa limitada compreensão, experimentá-lo. Não dá, compreende o que estou dizendo? Porque se o mundo foi criado por alguém, este alguém está para além do mundo, quero dizer. Este alguém é intranscendente, ele transcende, melhor dizendo. Mas se ao invés de nós tentarmos provar a existência de Deus, nós buscarmos outro caminho, o caminho da inferência lógica, como aponta o cientista, o que muitos cientistas e filósofos têm feito, ou seja, existem evidências que apontam ou apontaram para a existência de Deus, que trazem uma melhor resposta para a vida perante outras hipóteses? Preste atenção nisto. Existe um tipo de argumento que é muito importante. Ciência e também em filosofia, e também até na teologia, que é chamada de argumento abdutivo. Tá? O que seria isso? É uma indução à melhor explicação diante dos dados que se tem em mãos. A melhor explicação para esses dados e tal. Existem, gente, argumentos a favor de Deus que sustentam a crença em Deus e que conferem mais sentido para a vida antes da descrença. Olha, te digo que você iria se surpreender para a quantidade de evidências que apontam, gente, para a existência de Deus. Por exemplo, vamos lá. A maravilha cósmica que eu amo tanto. Eu amo o cosmo, tá? O nada não pode produzir algo, a ciência prova isso. Essa é uma afirmação muito conhecida no meio da física, ou seja, tudo precisa vir de algo que já existia. Isso significa que precisa haver um ser único, sem uma causa que existia antes do nada e teria sido o causador de tudo e de todas as coisas. A ciência moderna sabe que toda a matéria foi feita, mas a grande pergunta é: como é que tudo isso começou? E por que tudo é assim, da forma como é? Olha para o cosmos e sua perfeição. Tudo que existe tem uma causa. Tudo que vem existir, existe porque é causado por algo. O pálido ponto azul, como diz o cientista Carl Sagan, que eu respeito e amo muito, veio a existir. Logo, o mundo tem uma causa, a Terra tem uma causa de existir. A gente não pode ir atrás de um regresso infinito, então tem que ter uma causa primeiro. É preciso um ser necessário que deu início a esse processo.
engasguei, William Gregg e Richard vão falar da onde veio tudo isso. Quem causou isso? Perdoa o nome do William Gregg. Então, se tudo passou a existir em algum momento, com a própria cosmologia, diz o Big Bang, criou toda a matéria, então, quem existia antes disso tudo? Qual foi o fator causador do surgimento do universo? Claro que este argumento não prova a existência de Deus, ok? Não é isso que eu quero dizer. Muitos cientistas ateus buscam até tentar entender o que havia antes de tudo, mas é uma forte argumentação de que há para além do mundo natural algum ser que criou o mundo natural. Quando nós olhamos para o início do universo, a existência de Deus faz muito mais sentido do que a sua inexistência. Outra evidência que aponta para a existência de Deus é o chamado ajuste fino do universo, como os cientistas apontam, ou princípio drópico, que mostra que o universo parece estar finamente ajustado, regulado, para que haja vida e seja possível que ela exista. Existem conhecidas natureza apenas 4 forças fundamentais, porém 2 delas estão no nível microscópico, como aponta a ciência, que são a força gravitacional e a força eletromagnética. Mas além dessas 2, tem outras 2 forças: a força nuclear forte e a força nuclear fraca, que são forças intraatômicas, segundo a ciência. Essas 4 forças funcionando em combinação, elas dão origem ao universo, como se fosse uma fábrica do universo, gente. Porque todos sabemos que o universo é regido por leis universais. Essas 4 forças, elas parecem que foram finalmente ajustadas para que o universo viesse a ser complexo e a vida humana fosse possível. Eu começo a falar disso, eu me emociono. Porque se qualquer uma dessas variáveis fosse milimetricamente maior ou menor em suas constantes, não teria moléculas pesadas, não poderia nem existir carbono ou oxigênio, nem vida. Então, veja que coisa impressionante é a estrutura do universo, suas forças e tudo que as compõe. Foram milimetricamente calculadas para que a vida humana fosse possível. Agora, amigo e amiga, como você me explica isso? Seria uma coincidência? Os ateus dizem que tudo surgiu aleatoriamente, foi algo espontâneo. Mas quando se calcula, olha só, quando se calcula a probabilidade de que o universo fosse tão perfeitamente ajustado para que a vida existisse, né, a ciência, nós, no caso, chegamos ao número imensurável de 10 elevado a 100, ou seja, é muito, muito mais improvável que todas essas forças fossem reguladas aleatoriamente. Vou te dar um exemplo bobo aqui, tá? Agora, seria mais fácil um caminhão cheio de ingredientes, farinha, ovo e etc. Ele sofresse um acidente, capotasse, explodisse, pegasse fogo, e quando os bombeiros chegassem para apagar, lá teria um bolo perfeito, lindo e decorado, lá dentro, com o seu nome, lhe dando parabéns. A probabilidade disso acontecer é muito maior do que a do universo ser perfeitamente regulado para que a vida fosse possível. Meu Deus! De todas as configurações possíveis, existia apenas uma, no meio de bilhões e trilhões, para que a Terra tivesse apta para produzir a vida humana, não é? Agora eu te pergunto, este argumento prova a existência de Deus? Também não. Mas ele é forte, mas eu acredito que é fortíssimo argumento de que alguém planejou direitinho o universo.
Esta visão mostra que crer em Deus é sim plausível, não é coisa de gente ignorante, porque tudo aponta para a sua existência. Para você ter uma ideia, esse argumento do princípio atrópico que aponta a ciência, do ajuste fino do universo, ele é tão forte que muitos cientistas começaram a propor a teoria do universo de que existem outros bilhões e trilhões de outros universos, chamados multi-universos, como nós já vimos em filmes aí representados. E que na probabilidade de trilhões de universos, um universo foi aquele que a probabilidade ajudou para que a vida fosse possível. Meu Deus, hein? Segundo a ciência, essa hipótese, ela é uma hipótese plausível do ponto de vista matemático, e a ciência, ela é de fato, deve investigar todas as possibilidades, mas o problema com a hipótese do multiverso é justamente como isso seria comprovado, segundo a ciência, porque ela requer a crença em tantos aspectos diferentes funcionando a contribuir para que fosse assim, que é mais fácil você crer em Deus do que nessas visões fantásticas que circulam por aí em artigos e alguns livros que tenho lido. Não crer na existência de Deus diante de um universo tão perfeitamente ajustado exige um salto de fé ainda maior. Então você para imaginar que a pessoa que diz assim, eu não creio em Deus, olhando para o cosmos, ela precisa ter uma fé muito, muito grande, gente. O assunto ele é denso. Eu viso com este vídeo aqui despertar em você a intenção de compreender isto. Eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, eu já tive experiências com Ele, né, reais, algo tão concreto, tá? Aqui já não falo mais cientificamente, mas com esses poucos dados que eu trago aqui, científicos e etc., você pode buscar em sua mente, você que tem dúvidas sobre isso, e raciocinar. E você que crê em Deus também pode parar e pensar, né? Como é maravilhoso você compreender essa dinâmica de como Deus formou tudo isso e nós aqui estamos hoje. Nós existimos. E quando eu olho para a anatomia humana, para a biologia humana, quando olho o planeta Terra, o pálido ponto azul, como que chama Carl Sagan, que eles dizem, a ciência chama, está ali na zona habitável, onde a Terra está, na distância do Sol, a 150 milhões de quilômetros, tá? Aonde ela poderia estar para que houvesse vida? Nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá existiria. É o ajuste fino. Deus é o Criador. Deus é perfeito. Obviamente aqui eu estou falando da minha crença, não quero te convencer. Mas espero que a partir deste vídeo você busque, tá, entender melhor o ajuste fino do universo, as teorias citadas aqui, os princípios citados, para que você possa expandir, desenvolver, crescer e entender que Deus, Ele é o sentido da nossa existência. Deus é maravilhoso, gente, tá? Todo mundo sabe que eu sou cristão, então falar e tratar desse assunto, para mim, eu trato com muita tranquilidade, paz, e ao mesmo tempo confiança, né? Espero que esta mesma confiança chegue a você, e você também possa desenvolver em você esta certeza, porque você não pode ter dúvida, tá? Então, todos nós estaremos diante do tribunal, do trono branco, diante de Deus, prestando conta de nossas ações, de nossos atos, tá? E crer em Deus, gente, não é coisa de gente ignorante, em que pese muitos de nós estarmos vivendo a religião, a teologia mal passada, realmente vai formar um exército de ignorantes. Aí eu estou falando do cristianismo, tá? Um exército de pessoas imbecilizadas por outras pessoas que tomaram o poder delas pensarem, então elas se tornaram imbecilizadas, imbecis. Então, neste sentido, realmente, você tem um exército de ignorantes. Agora, a religião compreendida em si, em Deus, cara,
tu alcançou um nível muito elevado e ninguém pode se opor a isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima. Um beijo do Adriano.